bom dia a todos! Hoje, 6 de abril de 2016, vamos continuar o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. Pela médium Ivone do Amaral Pereira, nós estamos no último capítulo, Os Grandes Segredos do Além. Agradecendo a nossa Marcela, que fez a nossa prece inicial, Pai Nosso cantado maravilhoso, e retomando o trabalho, o estudo da semana passada, nesse capítulo que a gente está desdobrando ele assim, esmiuçando, vamos dizer, já de umas 2-3 semanas, e o mentor, o espírito que estava com a dona Ivone, estava explicando para ela as questões dos grupos espíritas, se o grupo espírita fosse assim, se o grupo espírita fosse assado, e dando mais ou menos um parâmetro de estrutura do grupo, como seria legal, vamos dizer assim, como funcionaria legal se fosse assim, assado. E agora a gente vai entrar na leitura e depois vamos conversar. Porque a dona Ivone tinha feito uma pergunta, para ele começar esse diálogo, se poderíamos doutriná-los, os obsessores, podemos doutrinar os obsessores, é possível? E ele começa: a lei do progresso certamente agirá sobre eles. Mas tal como se encontra no momento, não aceitariam a palavra da verdade. Ok. Isso a gente já tinha lido, que é só para vocês relembrarem. Vamos mais para frente aqui. A dificuldade residirá na decisão para os sacrifícios a praticardes durante os trabalhos indispensáveis. Os trabalhos da casa espírita, os trabalhos do espírita, dos núcleos, sejam eles grupos familiares, sejam eles estruturas abertas ao público, em si por si, dependendo da organização, aí vai estar a dificuldade do sacrifício que praticardes durante os trabalhos indispensáveis, sacrifícios que implicarão grande série de renúncias, devotamento incansável, renovação diária do vosso próprio caráter, que deverá, tanto quanto possível, elevar-se à altura do discípulo da revelação, que exige dos seus adeptos uma extensão de vistas ou princípios verdadeiramente heróica. Ele chama até mesmo de heróica, porque o herói de si mesmo, porque não combater a si mesmo, as suas tendências, as suas inclinações, somar forças no grupo espírita no qual você está trabalhando, não deixa de ser uma atividade heróica. Combater, por exemplo, a tentação, como a Marcela está dizendo no Pai Nosso, a tentação que vem de nós mesmos, de ceder ou não ceder. Ao vos reunirdes em preces e estudos, olha que interessante, Dudu. Ao vos reunirdes em preces e estudos, se vos lembrardes de dirigir a esses tais um pensamento amoroso. Esses tais são esses espíritos obsessores, esses que estavam fazendo aquela situação ali da vampirização, do causar o mal às pessoas. Então ele está dizendo assim, como é que os influenciadores, como é que o grupo espírita em estrutura poderia servir para ajudar. Então, ao vos reunirdes em preces e estudos, então no momento das preces, nos momentos dos estudos. Peraí que eu me perdi. Se vos lembrardes de dirigir a esses tais um pensamento amoroso, através da exortação da prece, se lerdes páginas conselheirais e educativas em sua homenagem, a sós ou reunidos, e se as comentardes após, carrearemos vossos pensamentos, vossas palavras e vossa imagem até onde eles se encontrem. Então, não é dito que é só quando estiver em grupo. O que nós lemos e estudamos sozinhos também vale. Então, se nós vamos fazer uma leitura, eu vou fazer uma leitura aqui, se Deus permite, sempre botar Deus na frente, Em nome de Deus, vou fazer uma leitura aqui para meu aprendizado, para o aprendizado desses amigos, assim, se faz uma prece e faz uma leitura. A espiritualidade pode recolher, carrearemos vossos pensamentos.
e vossas palavras e vossa imagem até onde eles se encontrem. Porque caso eles não estejam presentes, a nossa posição, a imagem da gente que tá ali reunido, falando... Você sabe como eu imagino? Você sabe o WhatsApp quando manda um vídeo pro outro? Constrói-se um vídeo e manda pra pessoa. Só que não tem o direito de escolha, chegar ou não. Chega, né? Vai chegar aquela imagem pra ele, aquele vídeo daquelas pessoas orando, aquelas pessoas lendo, fazendo os comentários. Não deixa de ser uma doutrinação, é bem verdade? Porque a doutrinação, porque ela faz a pergunta, não poderíamos doutriná-los? Não tá restritamente na reunião mediúnica. Não. Por isso que fica pouco compreendido isso aí. A doutrinação fica muito mais longa do que isso, muito mais do dia a dia do que uma vez por semana a reunião mediúnica. Então as leituras que são feitas, os estudos que são feitos, as preces que são feitas, os bate-papos. Não nos enganemos que os bate-papos entre os amigos também servem de escuta. Por exemplo, eu estou falando de um desencarnado. Alguém chega assim e fala assim, poxa, o meu avô, assim, assim, assim. Eu começo a conversar com a pessoa e falo para a pessoa desencarnada também. Olha, vamos falar que tem que ser assim, assado por telefone, seja pessoalmente. Então eu já dou, sem ser vidente, não sou vidente, né? Posso ver de vez em quando alguma coisa, mas eu não sou vidente, mas eu já sei. Não acredito. Que acreditar, eu acredito hoje, desacredito amanhã. Eu já sei que é assim. Então, se eu sei que a pessoa me está contando um fato de um desencarnado, está evocando o pensamento da pessoa. Se a pessoa não veio pessoalmente, porque vamos dizer por motivos vários, não veio pessoalmente, mas o fio se conectou com ela onde ela estiver. Quando eu vou conversar para a pessoa e para o desencarnado. Então eu tenho que ter uma coerência muito grande, um pudor muito grande, como eu vou me exprimir, se eu tenho que ter um cuidado, vou ofender ou não vou ofender. Tenho que impor uma fraternidade muito profunda nas expressões. Então, olha, o Dudu tá dizendo ali pra gente, testemunhamos o tempo todo. Nós temos uma nuvem de testemunho, também já dizia Paulo de Tarso, né? Porque observa o que nós estamos dizendo. Uma certa amiga nossa ficava, e ser humano tem essa mania, né? De ficar contando os casos que aconteceram com o defunto. Não, fulano, quando era vivo, menina, fulano fez isso, fazia aquilo. Todos os defeitos do pobre do cristão, do filho de Deus. Fulana, pare agora de fazer isso. Não, o que é que tem? A gente só tá conversando. Pare agora, você tá evocando a pessoa. É uma pessoa que você conheceu. É uma pessoa que você foi pra casa dela, que você sentou na mesa, comeu com ela. Vai saber que você tá falando dela, é desagradável. Eu não participo disso. Tem que lembrar da pessoa e falar com carinho dela, das coisas boas. Se a gente se pegar esse tipo de fofoca, a gente vai estar dando um desprazer pra pessoa, não é verdade? Porque quando a gente já toca no nome da pessoa, a gente evoca ela. Deixa estar que ela pode vir, como também pode não vir, mas o fio se liga. Até o que pensamos, muito provável. Nem todos os pensamentos superiores chegam a eles para uma questão vibratória, né, Marcela? É por isso que se aconselha falar em voz alta. Por quê? Porque sendo eles mais densos como espíritos, o campo vibratório deles é mais baixo. Se você tem uma elevação mental seu, porque você pode ser um espírito encarnado e ser mais elevado, é verdade? Então você pode ter pensamentos superiores, leituras superiores e tudo, e não alcançá-los por uma questão vibratória. Aí por que a gente fala assim, não, vamos ler em voz alta, né? Porque aí agora mexe com os sentidos, pode chamar atenção, mas pelo pensamento, evocando a pessoa pelo pensamento, porque existe uma questão, você pode estar pensando coisa elevada e não se capta,
Mas você pode evocar uma pessoa por pensamento. Naquele momento você ligou o fio de conexão com ela. Aí sim, ela vai perceber. Aí você pode falar com ela diretamente. Então, já vi, por exemplo, com espíritas, conversando com espíritas, não vamos falar de fulano não, deixa ele lá quieto. Do desencarnado, a pessoa desencarnada, não vamos falar não, deixa fulano lá quieto. Menina, deixa fulano lá quieto nada, vamos orar por ele, falar dele. Fundou o centro tal, desencarnou, mas deixa lá quieto que ele tá vivendo a vida dele. Que isso? Foi ele que fundou o centro. Vamos pedir inspiração a ele, não é? Vamos pedir, dar força a ele em oração para que ele consiga modificar o campo com intervenção da espiritualidade, que ele ache em nós, vamos dizer assim, um operário para poder agir, para modificar as energias do ambiente. Vocês não acham que é assim? É uma coisa tão normal? Não é uma coisa natural isso? Olha, seu fulano, vamos conversar com as pessoas. E isso não deixa de não ser uma evocação, independente da pessoa vir pessoalmente ou não. Existem alguns porquês para isso que não vamos entrar nesse detalhe. Mas nós podemos fazer leituras à voz alta, orar por eles, né? Orar por eles. Sentiu saudade de um parente desencarnado? Ô, fulano, que saudade! Sem muito misticismo, sem precisar de muita formalidade. Não precisa. Converse com amor, com fraternidade, com carinho, sem excesso de formalidade. Um amigo seu, querido irmão, pode falar agora. Vocês acham necessário? Aí vem o Dudu que você desencarnar, você vai lá dar uma comunicação. Aí vem pro Sandra, né? Porque Sandra incorpora beleza. Então, vem pro Sandra. Aí tá eu lá. Ô, irmão, se aproxime, pode falar. Às vezes eu, ô, Ju. Não, Ju não, Juju, que eu Juju. Ô, Juju, que onda é essa? Ai, meu Deus, que vai ficar com medo é o Dudu. Juju, que voz é essa? Tá me estranhando? Sou eu, Dudu, rapaz. Entendeu, gente? Porque pode existir um carinho, uma fraternidade. No livro dos médiuns, eu brinco com vocês que a gente estuda brincando, mas vamos falar sério. No livro dos médiuns, existe um capítulo que chama Identidade dos Espíritos. Outros mais adiante que tem assim, ó, perguntas que se podem fazer aos espíritos, como tratar com os espíritos, e Kardec diz assim, que para os espíritos superiores, nós tratamos com reverência mesmo, sabe? Mas a gente vai adaptando a linguagem a nível do espírito. Ora, se o espírito era meu amigo, eu sei que é meu amigo, a Sandra diz assim pra mim, a Sandra também me chama de Juju, ô Ju, vem cá, tem um espírito aqui e tal, eu acho que é o Dudu. Ô, Dudu, se aproxime, meu irmão, venha, vai, Dudu, tá me estranhando. Hoje tá me estranhando, seu amigo, eu não sou Francisco de Assis, nem se fosse, né? Então, brincando, a gente brinca aprendendo, mas é a questão da gente manter um diálogo respeitoso, qualquer que seja o espírito, respeito absoluto com qualquer pessoa. Eu acho que isso a gente deixa claro, né? A gente não vai nunca ficar com falta de respeito, gozação, jamais. Mas não precisamos ter formalidade. Vocês entenderam o pensamento que eu quis dizer? As formalidades não são necessárias. Então, eu quero falar com meu avô, peço permissão a Deus. Ô, meu avô, ô, meu avô querido, eu peço ao Cristo que possa te envolver em tanto amor, vô, que o senhor esteja bem. Posso conversar da problemática de família, se eu sei que ele tem uma problemática espiritual, se eu sei que ele está sofrendo, se eu sei que tem uma coisa que poderia estar dando um incômodo, eu posso tocar nesse assunto e a gente conversa, mesmo que seja um monólogo. Porque muitas vezes é um monólogo mesmo.
Mas não importa. Vamos fazer um Pai Nosso juntos. E aí convidar, mesmo que não tá vendo, vamos fazer, olha, o Espírito recebe ou não recebe? Enfim, para os obsessores, no qual é tratado, né, o tema e a mesma coisa. Então, eles vos enxergarão e ouvirão. Eles vos enxergarão e ouvirão a despeito da longura em que se acharem. Lembra do vídeo que eu disse para vocês? Se pelos predicados, já por vós adquiridos, suportardes a responsabilidade da sua presença, poderemos até mesmo trazê-los momentaneamente para junto de vós, bichinho. Pois vossas virtudes serão poderosos estimulantes para a reação que necessitam aplicar a si próprios, visando a se recuperarem para o arrependimento. Ainda que contra a própria vontade, serão obrigados a vos ver e ouvir, pois este fenômeno está na lei natural. Olha que coisa interessante. Então, estamos falando do grupo mediúnico, estamos falando de espíritas, as estruturas de trabalho. Então, olha, os grupos espíritas, os espíritos, né, na verdade, os trabalhadores, eles vão fazer uma análise, uma avaliação de idoneidade. Então, vamos pegar, eu vou formar uma mediúnica aqui agora. Marcela, a Florzinha, a Andréa, a Sandra, pronto, tá bom, porque senão eu esqueço dos nomes. Aí tá todo mundo lá na mesa, vamos fazer a reunião mediúnica, é o grupo mediúnico. Pela idoneidade de vocês, pela prática espírita de vocês, olha bem, não é prática espiritual não, é prática espírita. Pela responsabilidade no qual vocês encontram, se dedicam ao trabalho espírita, pelos estudos que vocês dedicam ao trabalho espírita, enfim, pela caridade que você será capaz de fazer, você vai ter aquilo que se chama respaldo, força energética. Aí os espíritos dizem assim, não, Sandra tá podendo, Dudu tá podendo, Marcela, Florzinha tá podendo, então eu vou trazer fulano, beltrano, ciclano, vou deixar com eles, cada um com o seu, energeticamente eles aguentam para ficarem observando. Então, alguns podem ser forçados a ficar ali para aprender, e que fará toda a diferença. Olhem bem, não quer dizer que vocês estão sendo obsediados. Ser obsediado é outra coisa. Nós estamos falando dos trabalhos, não é? Falando dos trabalhadores espirituais com os trabalhadores espíritas. Suponhamos nós aqui, por exemplo, suponhamos lá no GE, por exemplo, nos grupos de vibrações que nós temos a parte. Ok, nesse sentido, tá bom? Para não confundir, achar que a espiritualidade está trazendo os espíritos para obsediar a pessoa, não é isso. Mas aquele respaldo, como diz André, faz toda a diferença, é o que vai contabilizar para o equilíbrio. Então aquele espírito vai ficar observando a Marcela. Poxa, essa menina é legal, ela, não é? Ela faz as coisinhas dela ali e tal. Aí ele observa, por exemplo, que Marcela tem uma dificuldade ou outra na sua vida pessoal. E que Marcela sente aquela dificuldade e tal, mas ele já observou que ela tenta combater, então ela supera a si mesma. Ele tá lá observando. Para ele é importante. Aí nesse meio tempo ele observou que Marcela ficou nervosa com uma coisa. Ficou chateada. Mas aí ele percebeu que depois que ficou chateada, Marcela falou, sabe de um, eu vou ler uma página do Evangelho. Pegou o Evangelho, sentou, foi ler, orou para Deus pela pessoa que chateou ela, pediu paciência, pediu paz, e ele tá de lá observando uma coisa que ele nunca fez. Puxa, ela tá rezando, menino, pelo povo que chateou ela, coisa lá pra essa menina. Entendem, gente? Então isso é uma observação. Fica observando. Então, se é possível, a espiritualidade trata disso aí. Tá vendo por que as ações da gente do dia a dia são importantes? Aí, nego vai lá, chutou a pedra. O que é que vocês fazem? Deixa eu adivinhar. O Dudu, se dá uma topada na pedra, ele vai dizer glória a Deus. Não é? Você pode dizer, ai meu Deus do céu, ai Jesus, ai meu Deus, pedra, ô bênção.
Não é? Aí o espírito ali fala, oxi, um espírito desse do tema do assunto, hein, gente? Pelo amor de Deus, pra não dizer que é um espírito generoso, vou sempre lembrar isso pra vocês. Aí o espírito que desse nível fica assim, eu nunca vi ninguém dar topada na vida e agradecer a Deus, fica, oh meu Deus, eu já tinha dito aquele palavrão, aquele que começa no dedo indicador, com o braço esticado, vai para lá no outro dedo, outro braço, né? Tamanho de um braço. Eu teria feito isso. Ele dizendo, o espírito, né? Aí ele já vê que a Marcela, a André, fala, ai meu Jesus, ô Cristo, vou dizer, viu? Paciência. Gente, é incrível, mas os espíritos observam. E isso não deixa de ser um exemplo. Não deixa de ser exemplo. A gente pensa que não. Mas esses mínimos detalhes é de uma grande importância como exemplo. Então, como eu dizia, os espíritos ficam observando o dia a dia da gente. O que a gente fala, o que não fala. E se nós mantemos um padrão responsável de conduta, a espiritualidade começa a confiar em você e você passa a ser um servidor. Então, ser servidor e um trabalhador não fica somente restrito ao trabalho da mediúnica ou do centro espírita, mas é muito mais amplo. Essa questão é muito maior, não é? Por quê? Porque você pode ser servidor do Cristo 24 horas por 24 e ninguém passa 24 horas dentro de um centro espírita, é verdade? Então, nós representamos uma bandeira de suma importância, como espíritas que somos. Então, ele continua. Ainda que contra a própria vontade, serão obrigados a vos ver e ouvir, pois este fenômeno está na lei natural. É tão normal e comum como as chuvas caírem no verão, as quais alegrarão alguns e aborrecerão a outros, mas que todos terão de suportar, porque se trata de um fato natural inevitável. Com o tempo, se fordes perseverantes na vossa atitude de amoroso auxílio, o efeito será satisfatório. Nossa dedicação conjugada com a vossa beneficiará de tal forma os pobres delinquentes que a boa vontade para emenda bem cedo raiará. Nova encarnação se delineará para eles, oferecendo-lhes meio mais rápido de expurgos conscienciais. E daí para o futuro, não será tão difícil a caminhada para a regeneração total. Olha que coisa, isso na verdade confirma toda a estrutura dos projetos que eu tenho seguido, por exemplo. Padrão de pensamento. Por quê? Porque esses espíritos, com o tempo, estudando mesmo capítulo de obsessão que o codificador dedicou na codificação, ele diz que não basta só convencer o espírito. A pessoa que está sendo obsediada, ela tem que ter uma emenda, não é? Então, pode-se, por exemplo, desvincular através de uma desobsessão, através de passe magnético, uma perseguição. É bem verdade. Para que o doente, o perseguido, possa ter um respiro. Mas não basta só, porque, olha, como é que a gente ajuda uma pessoa só? A espiritualidade ajuda o doente ou o obsediado, e também vai ajudar quem está ao redor da família. E vai ajudar o espírito, porque o espírito também não é filho de Deus, gente. Claro que é. O espírito não é merecedor de ajuda? Claro que é. O espírito é merecedor de misericórdia? Demais. Então, não dá para ajudar o obsidiado ou o doente e abandonar o abençoado espírito. Não dá para botar para fora um espírito com a vassoura atrás da porta. Depende de uma transformação da própria pessoa. E ele precisa de uma emenda. O que é uma emenda? Ora, logicamente, se é um espírito difícil, violento, persegue, ele vai ter que ter modos duros, severos com ele. Mas modos quer dizer, não é que a gente vai lá tratar e xingar ele, né? Isso não, viu? Firme, como se tem com criança. Mas com muito, muito amor. Com muita, muita fraternidade.
é importantíssimo. O amor, como diz Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, o amor é pedra de grande fundamento. Ele termina o livro assim: para lidar com os espíritos. Porque você pode estar chateado, não sei o que, mas eles sabem que no seu coração reside o amor. Então, uma criança, por exemplo, né, vocês que são mães também sabem, você pode ser muito dura, muito severa com ela. Bota em castigo, né? Hoje bota para refletir, não se usa mais a palavra castigo. E a criança fica ali, pinta, e você é dura e severo, mas ele sabe que através daquela dureza, daquele amor, você ama. É o que a gente deveria oferecer para os espíritos também. Ah, mas eu não vou amar um estranho. Qual foi a proposta da semana passada? Por Jesus, quem lembra essa frase? Por Jesus, qualquer coisa. Então a gente faz pelo Cristo, né? Por Cristo. E não faz pela pessoa, faz por Deus. Faz por Deus, que é a primeira coisa, depois vai por Cristo. Então, por Deus e por Cristo, qualquer coisa. A Didima colocou ali para nós: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Reconciliação tem que ser mútua. Os dois têm que se transformar e desejar a união e o perdão. Sim. Vez acontecerá que o espírito não cede, mas o encarnado se transformou. Está buscando a sua melhora. Então, uma hora tem que acabar a perseguição. Aí acaba mesmo, né? Acaba, mas ele vai ter o tempo de emendar-se. Mas como o foco aqui é estando conosco, com os trabalhadores, né? Já fiz, Dudu. Estando com os trabalhadores e na observação dos trabalhadores, oferecerem para eles situações de emenda, porque eles vão se convencendo, eles vão ficando. Vão existir algumas coisas no livro Recordações da Mediunidade que nós vamos remontar a esse assunto que nós estamos tratando hoje. Certo? Muitas vezes, por que a Dona Ivone, nessa experiência, esse espírito disse aqui? Porque a vida da Dona Ivone, e ela trabalhou em centros espíritas vários, mas a Dona Ivone trabalhou todos os dias da vida dela, mesmo em casa, vocês sabem, né? Então ela não trabalhava só na psicografia, não. Ela trabalhava conversando com os espíritos, ela tinha um monte de visita de espírito e ela fazia sempre o evangelho para eles, ela pegava o nome deles, dos suicidas, e botava e tirava foto até que era dos jornais, né? Cortava o jornal, botava no seu caderninho e orava por todos constantemente, em oração, para aqueles que necessitavam, dedicava o seu horário para as leituras, para os estudos, era uma coisa assim constante da sua vida. E ela que diz para nós: podereis explicar-nos agora qual a razão pela qual alguns irmãos desencarnados passam às vezes séculos, supondo-se vivos ou antes habitantes ainda na Terra, num corpo carnal? Onde reside o mecanismo de tal fenômeno? Então ela queria chegar à a conclusão do pensamento do qual foi que ela começou o capítulo. Lembra que ela disse que ia colocar uma pergunta para ser feita? Essas perguntas nunca vinham, até que tiraram ela do corpo para ela fazer essa experiência. Então toda essa experiência da Dona Ivone com esses tipos de espíritos foi para que ela pudesse chegar na conclusão da pergunta. Resposta. Sem parecer admirado de tal pergunta, o guardião respondeu com naturalidade. Em primeiro lugar, o fato ocorre porque suas ideias, quanto ao mundo espiritual, eram bem diferentes daquilo que os cerca após a morte. Ao passo que se sentem mais vivos, mais vibráteis do que se sentiam quando humanos. Em segundo, porque são teimosos, retrógrados, cegos que não querem ver. Ou seja, são senhores da própria vontade para aceitarem ou rejeitarem este ou aquele fato, tal como eram na Terra. Então, são donos das suas próprias ações. Eles se cristalizaram em um determinado perfil de pensamento.
Não é? Eles querem porque querem viver aquela vida material, porque gostam, porque se sentem bem. Eles gostam, se sentem bem com esse tipo de realidade, porque é o que conhecem, não pretendem angariar, vamos dizer assim, o seu pedacinho no céu, porque nunca foi uma forma de ambição. E isso é um fenômeno importantíssimo. Porque se eu penso no mundo espiritual, que existe alguma coisa, e eu trabalho para ser bom, para estar bem depois, mesmo que eu pense nisso assim, no sentido eu quero ficar bem, porque eu depois de morrer quero estar bem, já é um modo de desbloquear na mente a vivência material. Então, se eu já penso nisso, se eu já cultivo esses costumes, esse trabalho mental diário ali, com o tempo eu vou ter uma abertura para a compreensão disso, me vem mais natural. Agora você imagina a pessoa passar a encarnação toda vivendo dia após dia sem se preocupar com nada. Se é de acordo com que a pessoa se sentia atraída à sua vida material, atraída à sua vida sensual, atraída, vivia aquilo ali intensamente, racionalmente o resultado depois da morte é que ela vai continuar a mesma. Não é que depois ela vai dizer, ah, que lindo, eu agora estou vivendo no mundo espiritual, que coisa legal. Não é. Ela vai sofrer, vai chorar, ela vai querer estar na terra, não pode. Aí se ela tinha vícios, pronto, ferrou, porque ela vai querer suprir as necessidades dos vícios, não vai poder, então é um sofrimento. Como eu não, meu Deus, até passou 1000 anos disso. Quando eu sofro, né, quando o espírito sofre, ele vai sentir a necessidade de induzir o sofrimento pro outro, porque ele não fica contente dele não ter, dele estar ele sozinho naquela problemática. Então ele vai encontrar uma satisfação infeliz em causar desprazeres a outras pessoas. Não obstante, existem causas múltiplas no mecanismo que inventastes para complicar o acontecimento ou ensinamento, que os códigos da revelação espírita já ofereceram aos atentos. No caso do infeliz, atirado ao poço repleto de víboras, houve o traumatismo moral mental, além do físico, antecedendo a chamada morte. Ele está dizendo cada caso de morte, né? Então ele já ficou traumatizado, porque já pensou que terror presenciar as cobras correndo ali para morder até a morte chegar? Então, tem um traumatismo psíquico, claro. O supliciado sentiu tal horror ao acontecido, abre parêntese, no Oriente era comum tal gênero de suplício para os grandes criminosos, fecha parênteses. O supliciado sentiu tal horror ao acontecido, sofreu tão intenso martírio na situação que se viu arrojado, que todas as moléculas do seu perispírito se chocaram violentamente, provocando um traumatismo generalizado. O suicida não se sente vivo e assim não se julga a despeito de haver procurado a morte? Aliás, no caso houve também o despertar da consciência delituosa. Ele reviu, em retrospecto, como em pesadelo, o crime por ele mesmo cometido no pretérito, contra certa personalidade de quem desejou desfazer-se. Um poço não guarda melhor o segredo de um homicida do que um rio, ou uma sepultura aberta no campo ou no fundo de um quintal. Isso é um raciocínio assim muito profundo. Porque ele está dando para entender que o fenômeno da morte, e dependendo de como é a morte, porque dependendo de como foi a vida, vai refletir no psiquismo do espírito. Supondo-se, vamos pegar aqui um exemplo legal, vocês vão adorar. Vamos pegar um Chico Xavier. Chico Xavier foi uma pessoa que teve saúde por 90 e tantos anos. Sim ou não? Não. Chico não teve saúde, no sentido assim, pimpante. Chico teve muita mazela física. Mas como é que Chico vivenciou?
Nem precisa falar, né? Ora, alguns desavisados podem dizer, poxa, que justiça é essa de Deus que uma pessoa tão boa sofra assim? Realmente é um desafio. Então ele pegou um exemplo que foi, sabemos, acompanhando todo o livro, que a Dona Ivone tinha contato com espíritos hindus. Vocês lembram disso? Tinha contato com espíritos hindus, então conhecia esses detalhes aí. Do Chico, se nós pegarmos o Chico, por exemplo, a gente podia pensar que era uma injustiça, e que não é uma injustiça. Mas a desencarnação do Chico, as doenças que ele passou, por exemplo, marcou o psiquismo dele contra Deus ou a favor de Deus? A favor de Deus. Quer dizer, no final das contas é a favor dele mesmo, né? Porque ele compreendia o drama do qual estava vivendo. Com certeza ele sabia os seus porquês. Que não vão ser nós, né? Que vamos especular. Mas com certeza ele sabia os seus porquês. Um criminoso, um supliciado, isso aqui é uma prática na Índia antiga, no Oriente, pegar a pessoa, já pensou, gente? Jogar dentro de um poço. E olha que barbárie, né? Morrer por cobras ali. Então marcou, fixa o psiquismo do espírito. Uma coisa assim terrível. E por suicida, não vai pelo mesmo processo? Então olha aqui. E no suicida ainda tem o despertar da consciência delituosa. Porque ele há de ver os seus crimes, o que houve, por que ele cometeu um crime a si mesmo. O criminoso que está lá no meio das cobras, por que cometi esse crime? Porque eu fui julgado e estou aqui. Ou se por acaso naquela vida ele não tinha sido feito nada e do mesmo jeito jogaram ele para ser comido com as cobras, ele fez em outra. Então ele vai ter aquele flash de lembrar, a intuição de que ele não era vítima. Puxa vida, e enlouquece, porque a pessoa tem muito louco no sentido de loucura mesmo, que a gente, mas é somente os espíritos. Não, os espíritos engrandecem o drama da pessoa, mas é uma problemática do indivíduo. Aí se pergunta, então não quer dizer que é uma problemática espiritual. Como não? Claro que é. Porque se não é um sistema terceirizado, né? Uma pessoa que está ali criando uma problemática de fora, é você que está criando de dentro para fora. Então, é um problema do espírito seu. Então, é do mesmo jeito uma problemática espiritual, mesmo que não tenha uma obsessão. Então, toda vez que tiver uma problemática íntima, psíquica do indivíduo, isso leva no espírito, é um problema espiritual também, né? Não deixa de não ser. A surpresa, o remorso, o pavor do desconhecido, o terror à justiça divina agravaram-lhe a situação mental. Estabeleceu-se a confusão e ele se reputou vítima de um pesadelo. Em verdade, o seu espírito não permaneceu no fundo do poço durante 2 séculos. O que se passava era a impressão mental, provocando as sensações intensas no perispírito. O fenômeno da repercussão na mente, do acontecimento que produziu a morte do corpo de carne, morte violenta e dolorosa por excelência, sob todos os aspectos. O ver-se e sentir-se no fundo do poço, irremediavelmente perdido, atacado por múltiplas impressões torturantes, a consciência culpada de um crime idêntico, a pessoa do próximo, trazendo-lhe o remorso, deram em resultado ser o fato esculpido na mente, traumatizado o perispírito pelo acervo de sensações violentas. E como a mente é criadora, e como o pensamento tem possibilidade de impor qualquer impressão, ideia ou recordação onde quer que o infeliz estivesse, se encontraria no fundo de um poço. Quando encestais longa viagem, a trepidação do comboio que vos perturbou os nervos e as sensibilidades mentais, comboio é trem, viu? No caso, a viagem de trem. Não prolongam, embora vagamente, as impressões da viagem, não obstante já tenhais chegado ao destino. Não continuais revendo as paisagens que foram contempladas,
Não vos ensurdecem ainda os rumores do veículo? Não continuais mesmo a sentir como se estivesse no veículo em movimento? Só no dia seguinte, após sono reparador, estareis sereno, refeito do trauma nervoso mental. Foi uma explicação ótima, né? Não esqueçamos, outrossim, que as impressões e as sensações são vigorosamente mais intensas no desencarnado do que nas criaturas humanas. Assim sendo, um choque violento, o ódio inveterado, espécie de traumatismo moral sentimental, a vingança e até o amor desordenado operam tais fenômenos. E o seu mecanismo está sediado no poder natural da mente, na vontade imperiosa que agiu a revelia da própria consciência, na inferioridade dos sentimentos, pois isso resulta o acervo de paixões incontroláveis. Eu concluo esse pedacinho aqui, deixando para a semana que vem o restante, para que a gente possa analisar esses últimos minutos a situação desse espírito suposto. Então, vamos lá. O espírito se encontrava no fundo do poço, por séculos sendo devorados por serpentes? Não, ele não estava mais no poço. Ele tinha a sensação de que estava no poço, porque aquilo que ele vivenciou repercutiu. Isso é uma expressão muito usada no meio espírita. O espírito sentiu, ficou repercutindo nele, repercussão. Então ele está sentindo a repercussão da coisa. Como ele não era um coitado, não é no sentido de ser coitado, não é que era uma prova, foi uma situação oriunda de erros e de paixões, tudo isso fica repercutindo nele, porque a própria consciência diz para ele que ele está errado. Então aquilo para ele é perene. Aquela situação para ele é perene. Então ele sente que é como se fosse eterno, por exemplo. Ele sente como durasse muito tempo. Existe uma outra questão aí também que não foi citado aqui no livro. Um outro exemplo que eu vou aproveitar em seja e eu vou dar para vocês. Existe espírito que diz assim, tem 1000 anos sofrendo, 2500 anos, por exemplo, a gente tem notícias de um soldado romano que passou 2000 e tantos anos com remorso porque ele participou da crucificação do Cristo. Esse espírito poderia ter passado 2500 anos lá parado, rodando com remorso? Poderia. Mas é muito improvável. Porque ele poderia reencarnar, não pode? Então suponhamos que ele reencarne. Ele reencarnou 1, 2, 3 vezes. Mas aquele fenômeno que aconteceu com ele é tão importante para ele. Foi tão importante. Imagina que é uma coisa assim importante mesmo, né? Porque você ter sido um dos soldados que ajudou na crucificação do Cristo, isso deve lascar a pedra da pessoa, né? Ficou tão forte nele que toda vez que ele veio desencarnar, que ele encarnava, que volta para o mundo espiritual, que está na erraticidade, aquilo repercute nele. A nossa vivência como espírito é dada por personalidades. Vocês entendem a questão da personalidade? Exemplo, Dudu é o espírito Eduardo, que tem hoje, mas Eduardo é a personalidade dele da agora. Ele pode ter sido João, a outra personalidade, ele pode ter sido Maria, ele pode ter sido Andréa, ele pode ter sido Rosa, e pode ter sido Pedro. Olha quantas personalidades eu dei pro Dudu. Um monte. A personalidade Rosa ficou muito marcada pro Dudu. Eu faço pra zoar ele, viu? Porque ele disse que nunca foi mulher, por isso que eu tô abusando dele. A personalidade dele, Rosa, ficou muito marcado nele por um determinado trauma. Ai, meu Deus, deixa eu ver, porque eu tenho que sempre construir uma ideia. Vamos imaginar assim, que o Dudu tinha dado um filho, jogado um filho fora, botou no rio e esse menino saiu viajando por aí, tipo Moisés. Aquela personalidade dele, Rosa, aquele trauma que ela vivenciou de ter deixado aquele filho, ficou tão profundo nele,
não é tão profundo nele, que ele depois veio, Pedro, não foi? Maria, José, mas aquela circunstância, aquela da personalidade rosa, ficou mal resolvida. Vocês estão pensando que as coisas ficam resolvidas de uma hora para outra? Não. Aí, o Dudu tá encarnado. Olha que exemplo legal que dá pra vocês. Dudu tá encarnado. Aí o Dudu dormiu, tá dormindo. A espiritualidade afasta Dudu e Dudu incorpora em Sandra. Só que a espiritualidade dá um jeito de, quando incorpora a Sandra, incorporar como o espírito rosa. Faz com que ele entre tipo um sonambulismo, ele se manifesta como rosa. Então ele vai ser tratado como um psicólogo ali da reunião mediúnica. Na verdade é um espírito encarnado. O médium não sabe, o doutrinador não sabe. Olha, a situação do mundo espiritual é muito curiosa, mas pode acontecer. E tá tratando o Dudu. É Dudu. Só que Rosa, de 700 anos atrás, de 1000 anos atrás, quietou pro Dudu. Dudu tá com aquela situação dele resolvida. Aí ele vai, volta pra sua vida normal e uma determinada problemática dele fica resolvida. Isso é possível. É complexo, né, Marcelo? Mas isso é possível. Como é possível também, sem estar encarnado, a pessoa que vivenciou como Dudu, tá na erraticidade, já tá desencarnado, mas a situação dele como Rosa ficou tão complexa para ele que ele precisa da passividade como Rosa, não como Dudu, para poder curar alguns fundamentos. Através da psicologia faz-se isso. Tem um trabalho de psicometria que trabalha com isso aí. Não, psicometria não, perdão. Tem um outro trabalho, esqueci o nome agora, que faz um trabalho assim, incorporar as personalidades de um espírito. É tão curioso isso e possível. Mas é isso mesmo, vamos concluir o trabalho de hoje e continuar semana que vem. Porque vocês estão vendo o assunto, como a gente desdobra o assunto? Não é nem querendo, mas fica se prolongando, não é? Eu acho que esse estudo era um final, mas já não é mais um final, Dudu. O final vai ser a semana que vem. O final vai ser a semana que vem. Gente, muita reflexão, né? A reencarnação é de tamanha complexidade que a gente não sabe uma meia parte. A gente não sabe nada de em si por si. A gente sabe que existe, mas você sabe, quando você vai pegar o fio de desenvolvimento desse tipo de raciocínio, é assim. Mas vamos dar por encerrado. Tudo bem, gente? Vocês ficaram uns 3, 4 minutos em silêncio. Estão refletindo? Pois é, vamos concluir o trabalho de hoje, pedindo o Mestre Jesus que nos abençoe, que a espiritualidade nos assista e que nós possamos, Senhor, tratar de nós, das nossas personalidades, das nossas dificuldades ainda, no viver no mundo, com pessoas que somos. Ajudai-nos, Senhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus vos ilumine, que assim seja.